Oi gente, eu vou começar o vídeo hoje de uma maneira bem diferente e vou começar te perguntando se você já viu esse documentário recebido pelo WhatsApp, no Facebook ou no YouTube. Dr. Judy Mikovits has been called one of the most accomplished scientists of her generation. Her 1991 doctoral thesis revolutionized the treatment of HIV/AIDS. At the height of her career, Dr. Mikovits published a blockbuster article in the journal Science. The controversial article sent shockwaves through the scientific community as it revealed that the common use of animal and human fetal tissues were unleashing devastating plagues of chronic diseases. For exposing their deadly secrets, the minions of Big Pharma waged war on Dr. Mikovits, destroying her good name, career, and personal life. Esse documentário foi ao ar na semana passada e em apenas 2 dias viralizou nas redes sociais do mundo inteiro, fazendo com que o Facebook e o YouTube removesse esse documentário, e você vai entender aqui o porquê da remoção desse documentário das redes. O nome do documentário é Plandemic e é um documentário que foi produzido nos Estados Unidos com uma série de situações que reportam a uma suposta teoria da conspiração em relação à pandemia de Covid-19. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo, dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário na área de parasitologia e imunologia no curso de medicina. Nesse vídeo eu vou procurar dissecar naquilo que eu puder as informações contidas nesse documentário e eu peço que você fique até o final para depois emitir suas conclusões. Pois bem, nesse documentário chamado Plandemic, a doutora PhD Judy Mikovits faz uma série de acusações e eu queria te mostrar ponto a ponto essas acusações. Mas eu acho que uma primeira coisa importante é a gente conhecer quem é a doutora Judy Mikovits. So you made a discovery that conflicted with the agreed upon narrative. Correct. And for Bom, gente, a doutora Judy Mikovits, ela iniciou sua carreira como técnica de laboratório no National Cancer Institute em 1988. Ela tornou-se PhD em bioquímica e na área de biologia molecular pela Universidade George Washington em 1991. Ela tornou-se depois diretora do Whitmore Patterson Institute, um instituto privado de pesquisa do estado de Nevada, ainda no ano de 2009. Em 2009 ainda, ela foi coautora de um artigo publicado na Science que sugeriria que um vírus da leucemia murina causava a síndrome da fadiga crônica, também chamada de encefalomielite miálgica em seres humanos. Esse estudo criou enormes esperanças nas pessoas que sofriam dessa doença grave. Essas pessoas começaram a tomar os coquetéis antivirais para HIV na esperança de obter a cura. Outros pesquisadores rapidamente contestaram o artigo e em 2 anos o artigo foi completamente desmontado, refutando todas as suas evidências. Na verdade, nos 2 anos que se sucederam à publicação desse artigo, onde a doutora Judy era na verdade coautora, vários pesquisadores apontaram inúmeras falhas no artigo e refutaram todas as suas evidências. A própria revista Science, no seu site, diz que na época os pesquisadores, reconhecendo fragilidades nas argumentações, pediram inicialmente a remoção de 2 tabelas e depois de uma figura do artigo. Posteriormente, pediram a remoção do próprio artigo na íntegra. E aí, em 2011, o próprio laboratório onde a doutora Judy trabalhava no estado de Nevada reconheceu que os dados do artigo não eram replicáveis após várias experimentações. E aí a Science resolveu tirar de vez esse artigo em 2011. E aí a doutora Judy se recusou a assinar o termo de retratação em relação aos dados desse artigo. Ela insistiu na tese de que o vírus de ratos era que causava a encefalomielite miálgica em seres humanos. Participou de uma pesquisa que custou 2,3 milhões de dólares e ao término da pesquisa ela admitiu que não havia evidências de que aquele vírus da leucemia murina era que causava problemas em seres humanos. E eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo o link da própria revista que relata esses fatos. Naturalmente que a revista Science tem nos seus arquivos todas as comunicações que foram feitas com os autores desse artigo que resultaram na remoção do mesmo da sua plataforma digital.
E aí eu queria avançar um pouquinho aqui no documentário e te mostrar um trecho em que o repórter pergunta se ela foi presa e a doutora Judy Mikovits diz que realmente foi presa e dá suas explicações para o fato. Acompanha aqui comigo. That they did everything in their powers to destroy your life. Correct. You were arrested, Correct. and then you were put under a gag order. For 5 years, if I went on social media, if I said anything at all, they would find new evidence and put me back in jail. So what did they charge you with? Nothing. Bom, e aí eu fui fazer uma investigação acerca disso e descobri que nesse período conturbado da vida da doutora Judy, onde o artigo dela foi removido da Science, ela travou uma briga com o instituto privado lá de Nevada, do qual ela fazia parte. O instituto processou a doutora Judy, acusando que ela tinha tirado do laboratório alguns laptops com dados sigilosos e com pendrives de dados de pesquisas do laboratório. Ela ficou foragida, foi capturada na Califórnia pela polícia e depois de um acordo, os promotores do estado de Nevada resolveram retirar as acusações contra ela, desde que ela se mantivesse em silêncio para garantir o sigilo das pesquisas que supostamente ela teria retirado de dentro do laboratório. Ela acusa inclusive que o FBI ficou em silêncio em relação a esse fato. Bom, mas aí eu quero avançar um pouquinho mais no documentário Plandemic, que ela faz acusações em relação ao Dr. Anthony Fauci, que é quem presta assessoria à Casa Branca na atual pandemia de Covid-19, faz acusações também em relação ao Dr. Robert Gallo, que foi o pesquisador americano que isolou o HIV depois do Dr. Luc Montagnier na França na década de 80. Acompanhe aqui comigo o relato da doutora Judy. You are naming names. Absolutely. Apparently, their attempt to silence you has failed. And I have to ask, how do you sit here with confidence to call out these great forces and not fear for your life as you leave this building? Because if we don't stop this now, we can not only forget our republic and our freedom, but we can forget humanity because we'll be killed by this agenda. So Anthony Fauci, My name is Dr. Tony Fauci. I'm the director of the man who is heading the pandemic task force, was involved in a cover-up. He directed the cover-up. And in fact, everybody else was paid off, and paid off big time. Millions of dollars in funding from Tony Fauci, Tony Fauci's organization, National Institute of Allergy and Infectious Disease. These investigators that committed the fraud continue to this day to be paid big time by the NIAID. And the whole world is listening to his advice for how to handle this current pandemic. How do we know that what he's saying is what we need to be learning? What he's saying is absolute propaganda, and the same kind of propaganda that he's perpetrated to kill millions since 1984. She holds up the publication of the paper for several months while Robert Gallo writes his own paper and takes all the credit, and of course patents are involved. This delay of the confirmation, literally led to spreading the virus around, killing millions. Bom, então nessa parte ela acusa o Dr. Anthony Fauci de liderar uma cruzada, uma conspiração contra ela para arruinar a sua carreira, entretanto não apresenta nenhuma evidência desses fatos. Também não há nenhum registro na justiça americana de investigação ou processo contra as pessoas que ela menciona nesse trecho do vídeo. Em síntese, o que ela argumenta é que ela fazia parte de uma equipe que estava isolando o HIV de amostras de saliva e amostras de sangue vindas da França para os Estados Unidos e que o Dr. Anthony Fauci barrou a publicação desse artigo, que ela fazia parte dessa equipe, para que o artigo do Dr. Robert Gallo fosse publicado primeiro e o Dr. Robert Gallo ganhasse os créditos dessa descoberta. É bom ressaltar que ela não apresenta nenhuma evidência desses relatos. É bom ressaltar que nessa época ela era apenas uma técnica de laboratório e não tinha ainda conseguido o seu título de doutorado que lhe permitisse participar de uma equipe de pesquisa de isolamento de um vírus como o do HIV. Só que 2 anos antes, o Dr. Robert Gallo já havia publicado na própria Science o artigo mostrando a associação do HIV com a imunodeficiência adquirida.
Ela alega que esse intervalo entre se reconhecer publicamente que o HIV tinha relação com a AIDS causou milhões de mortes e que o Dr. Anthony Fauci e o Dr. Robert Gallo estavam numa conspiração para priorizar a equipe do Dr. Robert Gallo e isso teria causado milhões de mortes pelo mundo. Entretanto, não há nenhuma evidência de que essas mortes poderiam ter sido consequência dessa briga e dessa disputa por quem isolaria primeiro o vírus e quem primeiro iria mostrar a sua relação com a nova doença AIDS. Think that I didn't know my work in 1999 was something that had been avoided. From 83 and 82, when the virus was isolated, the virus didn't have to wait until 84 to be confirmed. Think of how many people, the entire continent of Africa, lost a generation as that virus was spread through because of the arrogance of a group of people, and it includes Robert Redfield, who's now the head of the CDC. Right along with Tony Fauci. They were working together to take credit and make money, and they had the patents on it and tailored them to IL-2 therapy, which was absolutely the wrong therapy. And had that not happened, millions wouldn't have died from HIV. How can a man who's giving, any person who's giving global advice for health own a patent in the solution in the vaccine? Isn't that a conflict of interest, or shouldn't it be? It is a conflict of interest. And in fact, this is one of the things that I've been saying and would like to say to President Trump: repeal the Bayh-Dole Act. Eles também falam de uma conspiração que seria, na verdade, para beneficiar o Bill Gates. Olha só o que falam nessa parte. Government workers the right to patent their discoveries, so to claim intellectual property for discoveries that the taxpayer paid for. Ever since that happened in the early 80s, it destroyed science, and this allowed the development of those conflicts of interest. And this is the crime behind letting somebody like Bill Gates with billions of dollars, nobody elected him, he has no medical background, he has no expertise, but we let people like that have a voice in this country while we destroy the lives of millions of people. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. If we activate mandatory vaccines globally, I imagine these people stand to make hundreds of billions of dollars that own the vaccines. And they'll kill millions, as they already have with their vaccines. There is no vaccine currently on the schedule for any RNA virus that works. Gente, de fato, o Bill Gates e a Melinda Gates, eles têm uma fundação, e essa fundação está apoiando atualmente 70 ensaios clínicos e pesquisas relacionadas à produção de vacina ou medicamentos relacionados à Covid-19. Mas o Bill Gates já tornou público que todas as patentes, todas as possíveis patentes geradas desse trabalho serão de domínio público, estarão abertas a todos os países de forma gratuita. A essa altura, o repórter pergunta sobre vacinas, se ela acredita ou não nas vacinas. E aí vejam só o comentário dela. I have to ask you, are you anti-vaccine? Oh, absolutely not. In fact, vaccine is immune therapy, just like interferon alpha is immune therapy. So I'm not anti-vaccine. My job is to develop immune therapies. That's what vaccines are. E aí veja que ela diz que acredita nas vacinas. Entretanto, curiosamente, se você pesquisar aqui na internet, ela participou de um vídeo, inclusive usando chapéu, dizendo que vacinas contra cachumba, contra rubéola, contra sarampo, são elas que estão provocando, tem relação com o aumento dos casos de autismo. Uma teoria da conspiração que o grupo anti-vacinas nos Estados Unidos pregou e que já foi desmontada e desmascarada por diversos pesquisadores e diversas publicações. Ela também repete nessa parte do documentário uma série de alegações que são coincidentes com as alegações desses grupos nos Estados Unidos e no mundo que pregam a não utilização das vacinas e a suspensão imediata da aplicação das vacinas. Ela inclusive foi autora de um livro prefaciado por Robert Kennedy Jr., que é um dos grandes líderes americanos e mundiais
que pregam a não utilização das vacinas e a relação das vacinas com os casos de autismo. Então é muito curioso uma pessoa dizer que acredita nas vacinas e participar de vídeos que demonizam as vacinas, inclusive escrever livros prefaciados por pessoas que demonizam e desacreditam as vacinas. Ela também defende que o atual vírus da Covid-19 foi manipulado em laboratório. Acompanha só aqui comigo. Do you believe that this virus was created in a laboratory? I wouldn't use the word created, but you can't say naturally occurring if it was by way of the laboratory. So it's very clear this virus was manipulated, this family of viruses was manipulated and studied in a laboratory where the animals were taken into the laboratory, and this is what was released, whether deliberate or not. That cannot be naturally occurring. Gente, a Nature, que é uma outra revista muito importante no mundo, publicou recentemente um artigo mostrando que pesquisadores descobriram que há uma similaridade de mais de 97% entre o atual coronavírus e o coronavírus de morcegos, mostrando que o intervalo evolutivo entre a transmissão desse vírus de morcego para seres humanos pode ter sido de 20 a 80 anos. Ela fala em 800 anos. Ela aumenta em 10 vezes esse intervalo evolutivo mencionado por esses pesquisadores. O detalhe é que ela não apresenta também nenhuma evidência disso que ela argumenta. Of where this occurred. Oh, yeah. I'm sure it occurred between the North Carolina laboratories, Fort Detrick, U.S. Army Research Institute of Infectious Disease, and the Wuhan Laboratory. E veja que ela aprofunda ainda a conspiração, dizendo que esse vírus, na verdade, nasceu dentro de um laboratório militar americano em parceria com o laboratório de Wuhan, e isso teria vazado e teria causado a atual pandemia. Também não apresenta nenhuma evidência disso. Ela diz mais, que ela tem convicção de que o coronavírus nasceu assim. Agora fica a pergunta no ar. Laboratórios militares que trabalham com virologia, bacteriologia, micologia, eles têm laboratórios de nível de segurança muito elevado, com protocolos de segurança muito elevado e com um sigilo militar envolvido. Como ela pode afirmar que ela tem convicção que o coronavírus nasceu dentro de um laboratório militar americano em parceria com um laboratório na cidade de Wuhan? Ela tem documentos que comprovam isso? Ou é apenas mais uma peça desse quebra-cabeças imaginário da conspiração da Covid-19? Eles também relatam numa parte do documentário que o CDC americano está impondo aos médicos que registrem no atestado de óbito que as pessoas estão morrendo de Covid-19. Vê só a parte do vídeo que eles falam disso. To ignore the death tolls, people have been dying. They are dying from this in quite alarming numbers. How do you reconcile that? It's pretty easy when you see, for me, when you see what the government has done, and that is that they took, quoting Dr. Birx, we've taken a very very liberal approach to mortality. If my husband were to die, who has COPD, his lungs have fibrosis, his lungs would look exactly like somebody with COVID-19 theoretically, but he has no evidence of infection. So if you're not testing and you don't have evidence of infection, and if you walked in there today, they'd call it COVID-19. And we hear this from the doctors and nurses who are upset. Up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. Na verdade, eu estou colocando aqui também na descrição do vídeo o protocolo divulgado pelo CDC que recomenda aos médicos que caso uma pessoa chegue no hospital com AVC e seja diagnosticado nela também que ela teve Covid-19, caso ela venha a óbito, que se registre que a pessoa morreu de AVC infectada por Covid-19. Isso porque no futuro poderá haver sim uma relação de que esse AVC tenha sido potencializado pela Covid-19. O mesmo se aplica a infecções pulmonares, renais e hepáticas, ou seja,
quando um paciente morrer nos Estados Unidos de uma doença que não seja a Covid-19, mas ele esteja infectado com Covid-19, o CDC recomenda que no atestado de óbito seja colocado as duas coisas. Então, o médico, entretanto, e o documento do CDC é claro disso, está livre para tomar essa decisão. É apenas uma recomendação e não uma imposição. A essa altura, o repórter pergunta sobre os casos da Itália. E veja o que a doutora Judy Mikovits diz. Why Italy was hit so hard. Italy has a very old population. They're very sick with inflammatory disorders. They got, at the beginning of 2019, an untested new form of influenza vaccine that had 4 different strains of influenza, including the highly pathogenic H1N1. That vaccine was grown in a cell line, a dog cell line. Dogs have lots of coronaviruses, and that's why they're not testing there. You could just say, oh, it was that. Gente, mais uma vez, ela não apresenta nenhuma evidência de que as vacinas que os italianos receberam em 2019 para a influenza continha coronavírus. Ou seja, ela começa a dizer aqui que os italianos foram infectados artificialmente. Os espanhóis também? Os ingleses também? Os iranianos também? Os americanos e os brasileiros também? Ou foram só os italianos? De fato, as vacinas para a influenza, elas são preparadas a partir de 3 ou 4 cepas de vírus. Mas daí associar essas vacinas a coronavírus de cães que estariam sendo transmitidos via vacinação para as pessoas é muita imaginação. E ela também nesse ponto se contradiz. Se ela diz que o salto evolutivo do coronavírus de morcegos para seres humanos levaria 800 anos, por que esse salto evolutivo de coronavírus de cães para seres humanos contidos nas vacinas de influenza levaria apenas 1 ano? E aí eles citam a cloroquina. Veja só o que é que eles falam da cloroquina e o vídeo que eles anexam nesse ponto do documentário. As the country begins emerging from the worst of the coronavirus epidemic, one question remains. What happened to all the hydroxychloroquine? We know that hydrochloroquine and zinc are working great for patients. And then Fauci comes out and says, well, there's no double-blind controlled placebo study, which, by the way, Dr. Fauci... Esse rapaz que fala, na verdade, não é médico. Esse rapaz que fala é um quiroprático e ele recomenda o uso de água tônica para as pessoas terem a quantidade de cloroquina necessária para combater o coronavírus. Eu lembro que a cloroquina é um antimalárico muito importante, é também usado na artrite reumatoide e em algumas doenças autoimunes, mas isso já com longos estudos que comprovam a sua eficácia. Alguns médicos começaram a ver a associação da cloroquina com o combate à Covid-19 e há protocolos no mundo inteiro de utilização da cloroquina. Eu já citei até num vídeo anterior aqui o exemplo da equipe da Espanha liderada pela doutora Marina Bucá, que inclusive o Piauí, que é o estado que eu moro, está aplicando esse protocolo para salvar as vidas. Então é uma falácia dizer que a cloroquina está sendo dificultado o acesso à cloroquina e ainda mais esse quiroprático dizendo que as pessoas tomando a água tônica irão ter o aporte necessário de cloroquina. Eu fui também fazer uma pesquisa. A quantidade de cloroquina presente na água tônica americana é da ordem de 0,83 miligramas por litro de água tônica. A dose necessária que a pessoa teria que tomar via água tônica para atingir o nível sérico da cloroquina que está sendo utilizado pelos médicos equivale a uma pessoa tomar 12 litros de água tônica a cada 8 horas. Essa é a proposta que é feita nessa parte do documentário e que a gente não pode levar a sério. Respeitando sempre que a decisão de prescrever medicamento A, B ou C é do próprio médico que está em atendimento dos pacientes com a Covid-19. This is essential medicine, and they keep it from the people. Not only now, but back in autism with our discovery, there was an old antiviral drug, 100-year-old drug called Suramin, on the WHO list of essential medicine. It literally gave kids with autism a voice, a life. What did Bayer and Monsanto do? They took it away from everybody. You couldn't get it to save your life right now, and we tried. Believe me, every way we could. So when you take away a medicine,
And not just the WHO, not just the WHO, the FDA, the CDC, Tony Fauci, close everything. Just end it all and we've got a healthy world again. And we got tons of money because we can take all that money they're making on their patents and we can give it to the victims of this plague of corruption. Is it safe to say that anything that cannot be patented has been shut down intentionally because there's no way to profit from it, all these natural remedies that we have had forever? Absolutely, that's fair to say, and that's exactly what's going on in COVID-19. The game is to prevent the therapies till everyone is infected and push the vaccines, knowing that the flu vaccines increase the odds by 36% of getting COVID-19. Where does that data come from? A publication last year where the military who had been vaccinated with influenza were more susceptible to coronaviruses. Coronaviruses are in every animal. So if you've ever had a flu vaccine, you were injected with coronaviruses. E aí, tanto ela como o repórter do documentário levantam uma questão: se a utilização de máscaras não teria a capacidade de ativação do próprio coronavírus. Veja só essa parte do documentário. And then to put on a mask. This doesn't make any sense. We wear masks in an acute setting to protect us. We're not wearing masks. Why is that? Because we understand microbiology, we understand immunology, and we want strong immune systems. Our immune system is used to touching. We share bacteria, staphylococcal, streptococcal bacteria, viruses. We develop an immune response daily to this stuff. When you take that away from me, my immune system drops. As I shelter in place, my immune system drops. You keep me there for months, it drops more. And now I'm at home, hand washing vigorously, washing the counters, worried about things that are indeed what I need to survive. You're not immunodeficient and you're not elderly. You should be able to go out without any gloves and without a mask. I think if you are those things, you should either shelter in place or wear a mask and gloves. I don't think everybody needs to wear a mask and gloves because it reduces your bacterial flora. It doesn't allow you to interact with society, and your bacteria flora and your viruses, your friends that protect you from other diseases, end up going away, and now you're more likely to get opportunistic infections that are hoping you don't have your good bugs fighting for you, if that makes sense. And then as we all come out of shelter in place with a lower immune system and start trading viruses and bacteria, what do you think is going to happen? Disease is going to spike. I guarantee when we reopen, there's going to be a huge amount of illness that's going to be rampant. The building blocks of your immune system is virus and bacteria, end of story. Wearing the mask literally activates your own virus. You're getting sick from your own reactivated coronavirus expressions, and if it happens to be SARS-CoV-2, then you've got a big problem. Gente, e aí eu pesquisei na literatura científica, e você também pode pesquisar, não há nenhum trabalho que associe a utilização de máscaras à ativação de coronavírus ou qualquer outro agente infeccioso que seja. E aí, gente, eu devo reconhecer, na condição de imunologista que sou, que de fato é o contato que nós temos com os micro-organismos e o ambiente à nossa volta que faz com que o nosso sistema imunológico adaptativo, aquela parte do nosso sistema imunológico que tenta evitar que as doenças e os micro-organismos se desenvolvam no nosso corpo, é a partir daí que ele vai se desenvolver. Agora, no momento de pandemia em que nós estamos tentando evitar a exposição a um agente infeccioso, que é o coronavírus, dizer que a utilização de máscaras vai diminuir a atividade do nosso sistema imunológico é uma falácia sem tamanho. Na verdade, nós estamos tentando evitar que o contato do nosso corpo com mais um agente infeccioso possa nos causar uma doença que, na sua forma grave, está sobrecarregando sistemas hospitalares do mundo inteiro, levando a sofrimento de famílias e a sofrimento das equipes de saúde que atendem a essas pessoas. Por fim, em que pese nós gostarmos, e a maioria das pessoas, aliás, gostarem de uma praia, vê só o que é que eles falam a respeito da Covid-19 e o mar. Why would you close the beach? You've got sequences in the soil, in the sand. You've got healing microbes in the ocean, in the salt water. That's insanity. Gente, também se você pesquisar
nos canais de busca de artigo científico, não há nenhuma evidência que se encontre, e ela também não mostra nenhuma evidência, que as tais sequências existentes na areia e os micro-organismos marinhos teriam um efeito de combater a Covid-19, e ela fica indignada porque que as praias estão isoladas, né? Eu acho que isso aí foi um devaneio que passou despercebido talvez pela equipe do documentário, mas que mostra bem o nível das acusações que estão sendo feitas nesse documentário. Enfim, eu queria apenas mostrar para vocês, na minha visão, as falhas que existem nesse documentário, as falhas de argumentação da doutora Judy, e que estão ganhando o mundo. Em apenas 2 dias, em 48 horas, foram milhões e milhões de acessos. Quando a equipe do YouTube e do Facebook foi monitorar e ouviu especialistas, verificou uma série de falhas e retiraram do ar, embora você encontre ainda alguns canais e alguns vídeos com esse documentário no YouTube, porque é muito difícil remover todos. Eu recebi ontem pelo WhatsApp esse documentário, passei a noite montando esse vídeo para poder expor a vocês. E queria pedir, se você gostou, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você puder, porque eu acho que nesse momento de combate à pandemia de Covid-19, nós não podemos acreditar em teorias da conspiração. Nós não devemos acreditar que isso tudo é um jogo de poder que está em pleno desenvolvimento no mundo. É importante que nós compreendamos que existem milhares e milhares de virologistas, bacteriologistas e imunologistas do mundo que estão falando a mesma coisa. Era necessário, portanto, que toda essa turma tivesse comprada, envolvendo trilhões de dólares para comprar toda essa turma, rasgando seus diplomas e jogando fora, na privada, na latrina, o compromisso ético que nós temos com a pesquisa científica de qualidade. A mesma coisa se aplica às revistas científicas mundiais, como a Science, a Nature, que estão publicando artigos na contramão desse depoimento. E eu queria finalizar o vídeo agradecendo a você que teve a paciência de ficar aqui até o final. Eu procurei usar uma linguagem simples e pedir a você que, se acreditou naquilo que eu estou dizendo, compartilhe esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que você conseguir, tanto no teu WhatsApp como através das suas redes sociais. Eu acho que nesse momento é muito importante que nós tenhamos tranquilidade, que nós tenhamos sobriedade para entender que existem espertalhões que querem se aproveitar do momento de pânico das pessoas para ganhar com isso. Por trás da produção desse documentário está o grupo poderosíssimo que combate as vacinas nos Estados Unidos e no mundo, liderados por Robert Kennedy Jr. Então, não são pessoas pequenas que estão por trás da produção. Veja que a produção desse vídeo, ela fala de maneira mansa, tranquila, comedida. O repórter tem uma cara assim penosa, um semblante penoso, toda a iluminação trabalhada para dar uma dramaticidade e fazer as pessoas acreditarem nessa enxurrada de fake news que representa esse documentário chamado Plandemic. Um forte abraço e até a próxima.